Bom, pessoal, na outra aula eu falei sobre colocar gradiente aqui no fundo, tá? O que ocorre é que nessa versão online do PowerPoint, não é possível a gente fazer isso, tá? Infelizmente, a ferramenta online ela traz algumas limitações para a gente. Mas se vocês clicarem no fundo de vocês e colocarem aqui preenchimento de forma, muito provavelmente o gradiente ele vai aparecer aqui embaixo para vocês. Então, dá uma olhada no gradiente, como funciona, tá? Pausa o vídeo, dá uma olhadinha lá, explora um pouquinho, vocês vão ver que tem um botãozinho chamado gradiente. Brinca um pouquinho com ele, coloca algumas cores, altera aí o sentido desse gradiente e deixa bem legal aí a capa da apresentação de vocês, ok? Bom, voltando aqui para o nosso slide, né? Eu vou mudar agora a nossa aba. Eu apresentei toda a aba de início aqui para vocês, tá? Eu vou apresentar a aba de inserir, que também é uma aba bem interessante, tá? Veja que nesse caso aqui eu tenho o botão de novo slide. Eu não falei uma coisa para vocês sobre esse novo slide. Se eu clicar no texto, ele vai abrir aqui algumas opções para mim sobre como o novo slide deve ser, tá? Eu não recomendo vocês criarem um novo slide por aqui, porque ele pode bagunçar um pouco o documento. Então, o que a gente costuma fazer, né? Sempre que for criar um novo slide, ou você cria no ícone, ou você vem aqui nessa área, a área de gestão de slides. Veja aqui, ó, ele marcou umzinho aqui para mostrar como primeiro slide. Então, essa área é onde eu vou fazer a gestão dos meus slides. Eu vou administrar os meus slides. Eu posso simplesmente clicar com o botão direito nela e vir aqui, ó, novo slide. Ele já criou um novo slide para mim, ok? Professor, eu criei um novo slide por acidente. Eu não queria que ele fosse criado. Botão direito, em cima do quadrado do slide, vem aqui, excluir slide. Professor, quero fazer não a exclusão, mas a duplicação desse slide. Como que eu faço? Vem aqui, né? Eu vou copiar o slide. Então, eu duplico o slide, tá? Outra opção é você vir aqui, apertar Ctrl C, clica no slide que você quer copiar e clicando aqui embaixo eu vou apertar o Ctrl V e olha só, ele copiou, ok? Sim. Mas aqui nesse momento, o que eu vou fazer? Eu vou clicar no slide 4 e apertar o botão Delete. Olha só, deletou também. Então, eu tenho algumas teclas que podem me ajudar aqui. Então, clico aqui de novo, Delete. Ok? Eu só quero ficar com 2 slides, não precisa mais do que isso para explicar os outros conceitos para vocês. Então, veja. Eu posso inserir no meu slide uma tabela. Às vezes eu quero inserir alguns valores, né? E para fazer isso, eu vou utilizar uma tabela que é muito mais simples da gente relacionar, tá? Então, veja, cliquei aqui no botãozinho, ele abre isso daqui para mim. Se eu clicar só nesse primeiro slide, ele vai criar uma célula de tabela para mim. Se eu for arrastando, ele vai aumentar essa tabela. Eu vou colocar aqui uma 3x3, certo? Cliquei ali, ó, e olha só, ele me criou essa tabela. Então, agora eu posso colocar o título aqui, certo? Então, por exemplo, fato, aqui o ano e aqui um personagem. Então, por exemplo, 1500 descobrimento do Brasil. Personagem Pedro Álvares. Posso colocar aqui, por exemplo, 1938. Ou melhor, 1935, se eu não me engano. Aqui tem que conferir, eu não lembro das datas corretamente. Então, vou colocar aqui que foi governo
Getúlio. Tá? Eu não me lembro a data, eu estou colocando um fato aqui, onde eu me lembro aproximadamente. Depois vocês procuram aí e vejam se o professor está certo ou errado. Tá? Mas procura. O importante é vocês aprenderem. Então, o personagem é Getúlio Vargas. Ok? Claro, colocando acento, né? Não pode esquecer. E ok. Fiz então uma tabela, tá certo? Às vezes é mais interessante eu colocar os meus dados assim. E se eu precisar criar mais linhas, o que eu posso fazer? Eu clico nessa tabela e ele me abre aqui, ó, duas opções: design de tabela, certo? Onde eu vou conseguir fazer algumas manipulações aqui. Eu posso até trocar o estilo dessa minha tabela, certo? Ele traz alguns estilos prontos aqui. Eu posso fazer também alteração manual, ok? Então, não precisamos fazer isso. E depois em layout de tabela aqui, ó. Se eu quero inserir um novo evento, eu venho aqui e clico, ó, inserir abaixo. Tá? Ah, professor, mas era entre 1500 e 1035. Então, coloco aqui, ó. Posso colocar, por exemplo, aqui embaixo, 1945, término da Segunda Guerra. Tá? Não tem um personagem específico aqui. Ok? Posso colocar aqui um outro evento, enfim. Você vai criando a sua tabela. Professor, quero criar uma coluna. Então, você vem aqui, ó, inserir à direita ou inserir à esquerda. Tá? Ah, isso vai depender do que você precisa. Ok? Então, vou inserir à direita. Olha só, ele cria aqui. Tá? Eu preciso de uma coluna entre ano e personagem. Ah, só que eu cliquei em personagem, então eu vou adicionar, vou inserir à esquerda. Olha só, ele cria. Ok? Então, a tabela é bem simplesinho, bem fácil de fazer. Se eu quero centralizar ela, clico aqui, ó, na célula que eu quero, ou então venho aqui, e se eu posicionar o mouse bem aqui, ó, ele vai fazer essa cruzeta para mim. Se eu clicar e arrastar, ele arrasta a minha tabela. Se eu colocar um pouquinho só mais para cima, talvez vocês precisem do mouse para fazer isso, ele vai se transformar nessa setinha preta. E essa setinha preta é para selecionar a coluna. A mesma coisa que vale aqui para as linhas. Então, estou aqui, ó, cruzetinha de movimento, venho um pouquinho mais para o lado e olha só, consigo selecionar toda a minha linha. Ok? Então, é importante a gente ver esses detalhes. Mas por hora aqui eu vou simplesmente apagar a minha tabela, certo? Eu não quero uma tabela aqui porque eu vou colocar uma imagem, tá? Então, inserir imagem. Veja que o programa traz esses botões, não é à toa, tá? É porque ele consegue fazer uma importação melhor se você clicar aqui. Então veja, ele tem várias opções aqui. Então posso colocar de imagens de estoque, imagem do dispositivo, imagem do móvel, tá? No caso aqui eu estou com o meu celular conectado no computador. Posso trazer da nuvem ou posso pesquisar através do PowerPoint direto na internet a minha imagem. Então vou clicar esse dispositivo. Tá? Eu já separei duas imagens aqui. A primeira que eu vou colocar é a de Cananéia. Tá? Eu copiei, colei lá do Google. Então trago ela aqui. Simplesmente vou arrastar. Veja que nessa versão do PowerPoint, tá? Provavelmente é na de vocês aí também. Ele tem uma abinha chamada Designer. Ele me trouxe aqui algumas sugestões de como colocar essa imagem. Nada me impede de chegar aqui e falar, professor, eu gostei dessa segunda opção aqui. Clico aqui duas vezes, tá certo? Cliquei duas vezes, ele faz a alteração para mim, tá? Vou apertar Ctrl Z, não tem necessidade nenhuma de ter esse formato, certo? Quero colocar uma outra imagem, posso vir aqui, posso vir pela imagem.
Posso copiar, posso colar, posso arrastar a imagem direto para o PowerPoint, mas eu acho que a melhor forma da gente fazer aqui dentro é justamente vindo aqui, imagens, esse dispositivo, e aí eu seleciono a imagem que eu quero. Ok? Então, no caso aqui, é uma imagem da escola que eu peguei na internet também. Então, vou apagar as imagens aqui, tá certo? Vou deixar essa imagem, vou fechar esse designer aqui também, que eu não quero ver a sugestão dele. Ainda não inserir, ele vai trazer para mim algumas coisas aqui que não são interessantes, a forma a gente já viu, imagem de estoque, clica, dá uma olhada, tá certo? Mas nada muito importante. Ícone, ele vai me trazer aqui uma nova janela, ele vai me trazer alguns ícones, tá certo? Também uma coisa que para trabalho, vamos dizer assim, profissional, você não vai usar um carinha desse aqui, tá? Eventualmente, até vai alguma coisa, mas não precisa disso. O Smart Art, ele já é um pouco diferente. Por quê? Porque ele traz algumas formas de fluxograma. Então, às vezes, a gente quer explicar algum conceito por meio de fluxos, tá? Então, isso aqui é bem interessante. É bom dar uma olhada, tá certo? É bom pegar aí e criar algumas coisas. Veja que ele traz toda uma configuração diferente, tá? Então, aqui ó, vai ser o tema. Tá? Veja, ele já mudou lá no primeiro quadradinho. Aqui vai ser o segundo tema. Tá? Tô inventando aqui, ó. Tem um novo texto. Olha só, ele vai criar uma nova coluna para mim. Então, o PowerPoint é uma ferramenta também que a gente utiliza muito para fazer fluxograma, para fazer, de repente, esqueci o nome agora, mas você quer fazer a hierarquia de uma empresa, você quer fazer o mapeamento dos processos, que seria um fluxograma, tá? Isso daqui é uma coisa bem interessante. O PowerPoint ele traz essa ferramenta para a gente, tá certo? Mas isso está aqui no Smart Art, tá? Ele tem várias coisinhas aqui que pode ajudar a gente. Então, se você quer criar uma linha do tempo, ele traz aqui uma opção para criar a linha do tempo. Se você quer criar um desenho de um processo, ele traz aqui também. E assim vai. Tá bom? Então, brinca um pouquinho com essas formas aí, coloca. Imagina que você está fazendo um trabalho aí que algum professor pediu, tá certo? Dá uma olhada, dá uma brincada, faz aí cada um desses aqui, o que vocês acharam mais legal. Ok? Isso é importante. O Smart Art é uma ferramenta muito importante. As formas, elas também são importantes, mas elas são um pouco mais trabalhosas, elas são um pouco mais braçais, tá? Não necessariamente eu vou precisar utilizar, desenhar um fluxograma por meio das formas. Por quê? Porque eu tenho o Smart Art, tá? Que muitas vezes ele vai resolver o meu problema de uma forma muito mais simples. A gente precisa lembrar que saber utilizar a ferramenta, muitas vezes, é saber fazer da forma mais simples, de uma forma mais eficiente, de uma forma mais que gaste menos tempo, certo? Então, muito importante essa ferramenta do Smart Art. Recomendo que vocês parem, dediquem um tempinho a ver como ela funciona, clicar. Clica aqui, ó, eu quero criar um processo. Como que eu vou fazer? Cliquei aqui. Olha só, ele mostra para mim 3 textos. Ele mostra que esses textos estão alinhados, tá? Então, vamos lá, ó. Texto 1, texto 1, ok? Texto 2, e olha só, eu já causei um problema, talvez não seja um problema de fato, mas eu já causei uma alteração no meu arquivo. Imagina que eu só preciso de 3 balãozinhos. Como eu apertei o Enter para pular uma linha, ele já cria um novo balãozinho. Então, eu não quero esse novo balãozinho, eu vou simplesmente chegar aqui, ó, e apertar para apagar, certo? Ah, não, eu queria o outro balãozinho. Então, eu aperto o Enter aqui, ele está aqui.
Se eu apertar a tecla Tab, ele muda o alinhamento, tá? Nesse caso aqui, nesse tipo de Smart Art, não vai me aparecer nada, ok? Então, como que eu faço para voltar? Eu seguro a tecla Shift e aperto a tecla Tab, tá? Ele voltou, tá? Em algumas Smart Arts, vai ser importante a gente trabalhar com isso. Então, eu vou tentar encontrar uma aqui. Veja essa daqui, ó, de hierarquia, tá? É, o que ele mostra aqui para mim? A hierarquia principal, ela vai ter três balãozinhos aqui que são subordinadas a ela. Então, eu vou colocar sub 1, sub 2, sub 3. Tá? Se eu quiser colocar uma hierarquia subordinada ao 1, eu aperto Enter aqui no 1, venho no 1, tá? O que eu fiz? Vim no 1, apertei o Enter, ele cria uma nova. Veja que ele criou um balãozinho aqui do lado, mas eu não quero isso, eu quero que ele crie abaixo da sub 1. Então eu venho aqui, clico onde está mais cinzinha o meu texto, tá? E aperto um Tab. Olha só, agora eu posso criar quantas subordinações eu quiser para o sub 1, certo? Então, é bem bacana essa ferramenta e ajuda bastante, principalmente no dia a dia de escritório, ok? Vamos lá. Só para terminar aqui, posso colocar uma caixa de texto, tá? Só clicar aqui, ó. Clicou, caixa de texto, vem aqui, clica, segura e arrasta. Ele vai gerar isso daqui para mim. Então, interessante também, tá certo? Mas eu quase nunca vou utilizar isso porque ele já traz aqui, né, essa caixa de texto. Então, normalmente a gente utiliza o layout do próprio PowerPoint, ok? Não preciso me preocupar muito com isso. Rodapé. Rodapé em apresentação não é tão comum, tá? Saiba que tem a ferramenta aqui, mas dificilmente você vai utilizar. O máximo que você vai utilizar é esse número de slide. Clicou nele aqui, ó. Tá? Ele já aparece para mim, ó, slide 2. Tá certo? E aí eu posso fazer algumas configurações, como por exemplo, ó, não mostrar no slide título. Tá? Então, se eu vir aqui no primeiro, não está numerado. Se eu tiro essa marcação, ele vai numerar para mim. Nesse caso aqui não está numerando, certo? Mas basicamente ele vai mostrar essa numeração, tá? Oh, perdão, eu tinha desativado o número do slide, né? Então, veja bem, é só o número do slide, ok? Se eu desativar aqui, não tem problema nenhum. Ele continua numerando no slide e no mestre ele fez a numeração, clicou aqui, tá? Não numerou o slide mestre, mas eu preciso tomar cuidado para ele ter número no segundo slide, ok? Então, se ficou confuso, vamos lá. Essa primeira opção, número de slide, ele vai numerar todos os slides, inclusive a minha capa, né? Mas capa normalmente a gente não numera. Então eu simplesmente habilito esse daqui. E se ele continuar habilitado número de slides, eu simplesmente venho aqui na primeira, tem que vir na primeira, desabilitar ela. Ok? E aqui posso deixar os dois habilitados. Perfeito? Então, basicamente, são os recursos mais importantes. Tá? Eu vou ter aqui comentários. Comentários é só para questão de revisão, não tem grande importância, até mesmo porque quando você está revisando, não compensa você ficar fazendo slide. Tá? Eu usei em 2 ou 3 ocasiões muito específicas, enquanto eu era professor, que eu estava corrigindo, por exemplo, a apresentação de TCC de aluno. Às vezes eu fazia esses comentários, mas dava mais dor de cabeça do que ajudava. Então, eu acho que essa não é uma ferramenta muito bacana, tá?
Basicamente, você vai comentar aqui o slide, olha, este slide ficou muito bom. Ok? Clico na setinha aqui, ó, e ele deixa um comentário ali, mas sinceramente não tem o porquê ter esses comentários. Então clico aqui nos três pontinhos e venho aqui nessa opção de excluir thread. Ok? Duas coisas para finalizar que são importantes. Posso inserir um áudio. Então, quero inserir uma música, quero inserir, de repente, alguém falando. Eu venho aqui e clico no áudio. Tá? Ele vai fazer a busca no computador. Tá? A gente não precisa fazer isso agora. Ele só vai deixar um playerzinho aqui para você nesse slide. Posso também colocar no vídeo, tá? E aí, o vídeo é mais interessante, por quê? Porque eu posso procurar o vídeo no meu computador, ou eu posso procurar o vídeo no YouTube, de repente, no Vimeo, ou qualquer outra plataforma, ok? Então, interessantíssimo. Clica aqui no online e você pode buscar o vídeo na internet e colocar no seu slide, tá? Muitas vezes essa ferramenta é importante, mas tome cuidado. Por que tome cuidado? Porque se você não tiver internet na hora de carregar o seu slide, ele não vai carregar. Ok? O que ele faz aqui é trazer um player linkando com a internet. Então, cuidado na hora de usar isso. Garante que no local vocês vão ter a internet disponível. Ok? Eu vou parar a aula por aqui, a gente já comentou bastante. Recomendo novamente que vocês parem um pouquinho, dá uma brincada com as ferramentas que a gente viu e com bastante carinho vejam essa questão do Smart Art. Tá? Essa é uma ferramenta bem bacana do PowerPoint. Antigamente a gente tinha que fazer tudo na mão, era difícil, era complicado. Tá? Hoje o Smart Art ele veio para facilitar bem o nosso trabalho. Então, dá uma olhada nessa ferramenta que vai ser bem importante para você. Ok? Então, até o próximo vídeo.